Então, o que é que nós podemos fazer com o componente texto? Bom, o nome já é sugestivo. Podemos criar um texto. E esse texto nós podemos criar com diferentes fontes, tamanhos e cores, tá? Vamos lá então. Eu tenho lá aqui o widget, que é uma linha. A linha está com seu eixo cruzado alinhado para o centro. E a baseline, né, tá, para alphabetic. Você lembra que nós vimos esse baseline lá no comecinho, né? E aí ele mencionou, só pode usar esse carinha aqui, esse baseline, para o componente texto, tá? Daí eu crio um filho, esse filho é um componente texto, o texto é hey. Daí ele tem um estilo, esse estilo está dizendo que o tamanho da fonte é 30, a família dela é futura e a cor é azul. Daí eu tenho outro filho, né, esse children, são filhos, é um array, né? É um outro texto, né, o segundo filho é um texto, um outro texto é hey também, o texto. O estilo dele é agora tamanho 50, futuro e verde. E tem um último texto aqui, mesmo, né, a mesma descrição. Tamanho 40, mesma fonte, cor vermelha. Vamos executar. E aí está. Hey, hey, hey. Tá? Agora, ele pede para a gente mudar aqui o alinhamento de centro para baseline, que é o teste que nós faltamos, que nós não fizemos lá no começo, né, no exemplo anterior, porque baseline só pode ser testado para texto, tá? Então ele está alinhado ao centro. Veja que esse azul está alinhado ao centro desse verde, está alinhado ao centro desse vermelho, e com baseline todos eles ficaram alinhados ao bottom. Olha só, vou executar. E é isso mesmo que acontece, tá? Todos eles estão alinhados ao bottom. Ok, continuando, eu vou ter o meu componente ícone, né? Icon widget. O que é que ele vai fazer? Ele vai exibir um símbolo gráfico que representa um aspecto da interface do usuário. Legal? O Flutter ele pode utilizar pacotes do Material e do Cupertino. Perfeito. Vamos ver então como é que a gente faz isso daqui. Ó. Nesse exemplo abaixo ele vai utilizar aqui alguns ícones da biblioteca do Material, tá? Então lá, nós temos nosso widget, temos linha, está alinhado ao centro. Ok. Os meus filhos agora serão ícones no lugar de texto, né? São dois ícones iguais que ele vai mostrar. No caso, o ícone é o widgets. Tá? Vamos ver que ícone é esse. Vou executar. Tá aí, ó. Esses dois ícones aí, tá? É o mesmo ícone, mas eu tenho a capacidade de alterar o tamanho e a cor dele, o que é bem interessante, né? Então, se eu colocar, por exemplo, esse aqui para 100, ele vai ficar um pouquinho maior que aquele ali. Tá? E eles estão alinhados ao centro. Será que eu consigo alinhar utilizando baseline? Consigo. Tá? Então, da mesma forma como eu faço com o text, eu consigo fazer com o icon. Mas deixa no centro mesmo, fica mais legal. E aqui no lugar de widget, deixa eu colocar 50 aqui de novo. Se você simplesmente deletar isso aqui, Ctrl barra de espaço, não vai funcionar, icons, ponto, ele vai te sugerir o nome de outros ícones aqui, tá? Então vou colocar Access Alarm para o primeiro. E aqui para o segundo. Vamos colocar um outro ícone aqui. Add Comment. Ok, vamos executar. Dois ícones diferentes vão aparecer aqui para a gente agora. Tá aí. Não gostei desse Add Comment vermelho. Vou mudar ele para verde. E já mudei a cor dele. Tá? Então, bem simples de utilizar ícones nas nossas aplicações. Temos agora as imagens. Finalmente temos as imagens, né? Muito fácil também de utilizar, tá? Você simplesmente chama image.network
e passa o endereço da imagem que você quer utilizar. Vamos executar. Aí está, né? Já apareceu a nossa imagem ali, tá? Ele pede para nós alterarmos essa URLzinha curta aqui por essa grandona. Vamos alterar. Ctrl C, Ctrl V, executar. Pronto, já apareceu aí. Daí vai alterando de 3 para 1 para 2. Vamos lá. Pic 3, pic 2. Legal. Pic 1. Opa. Não saiu fora do lugar. É aqui. Pronto. Então é isso. Não tem segredo, né, de utilizar imagens aqui no Flutter. Tá. E a 4 não tem nada. Daí você pergunta, então eu sempre vou ter que deixar minha imagem na internet para exibir? Não, né? Se você vier aqui, ó, ele vai informar que você pode referenciar uma imagem usando uma URL ou você pode incluir imagens dentro do pacote da sua aplicação. Mas como o Dartpad, que é esse carinha que a gente está usando aqui embaixo, não pode utilizar a imagem de um pacote, então o exemplo vai utilizar a imagem de uma URL, tá? Mas se você tiver a imagem dentro do da sua aplicação, e nós vamos utilizar isso muitas e muitas vezes, tá? Então é só você referenciar a imagem local que ela vai aparecer normalmente, tá bom? Legal, então colocando tudo junto, né? Essa parte aqui é para você, é um exercício para você fazer agora, tá? Você passa do começo ao fim, faz a mesma coisa que eu fiz aqui, vai testando todos os exemplos e quando chegar aqui você vai criar esse cartãozinho de visita, tá? E ele vai dizer aqui o passo a passo para criar o cartãozinho de visita. Bom, então você vai criando aqui no Dartpad mesmo, tá bom? Depois a gente começa a utilizar aí o VS Code, o Android Studio, né? A ideia é que você achar mais indicado. Mas enfim, esse é o exercício para você fazer neste momento, tá?